quando a gente era mais jovem, eu lembro que o celular servia pra ligar, mexer nas redes sociais, mas de uma forma que ainda era saudável. Com o passar dos anos, a gente usou muito pra fugir do momento presente. Por exemplo, se você tá muito inseguro no ambiente, a primeira coisa que você faz é sacar teu telefone e ficar com ele na mão, sei lá, mexendo no Instagram, fazendo nada de relevante naquele momento, que você podia estar aproveitando o momento presente, mas você tá lá na rede social, você tá lá fingindo que você tá respondendo o WhatsApp, qualquer coisa para não ter que interagir. Antes de qualquer coisa, antes do celular, a gente não tinha fuga? A gente não fugia antes. Eu acho que a gente fugia mais com os livros. A gente sempre teve grandes fugas, a gente sempre achou esse espaço. Jornal, como livro, pager, o sudoku, qualquer coisa. A galera saía com coisas pra ficar fazendo. Sempre saiu. Isso não é novo. A questão agora é que eu acho que ela virou uma fuga compulsória. Você nem quer fugir. E tá fugindo. Um exemplo de ontem pra mim é ótimo. Eu tive uma ideia pro 2 de 2 no banho. E aí eu vim dormir e não anotei. Quando eu tava deitada, eu falei, qual foi a ideia que eu tive? E eu não conseguia lembrar. Quando eu lembrei, eu falei, eu vou anotar. Eu já tava deitada, tudo escuro, prontinha, assim, ó, pro soninho. Depois que eu terminei de anotar, eu saí e quase cliquei no Instagram. Eu falei, por que eu tô entrando no Instagram? Oxi! Vai dormir, filha da puta. De alguma forma, ela virou um espaço compulsório, porque a gente tem vício. É isso. Eu vi um meme que eu acho muito engraçado, que é o lugar de fazendo um lugar pro meu telefone ficar, porque não é a minha filha que tem problema de tela, sou eu que passo 8 horas nele. E a gente é muito complicado, porque a gente trabalha. É uma dependência muito estranha, até porque, por exemplo, eu às vezes tenho que abrir o Instagram ou abrir o TikTok pra saber se um vídeo subiu, pra saber como é que estão os comentários, se eu tenho que responder alguma coisa, se eu tenho que curtir, se eu tenho que uma marca mandou alguma coisa. E aí, no final, eu fiz absolutamente tudo menos isso. Eu entrei naquela rede e eu comecei a ver stories. E dali eu não saí. Lá se foram, sei lá, 10, 15 minutos que eu perdi. E tipo assim, stories que se você me perguntar 5 minutos depois o que eu vi, eu não vou te falar 3 stories do que passou no meu feed. É um lugar de por que a gente tem tanta curiosidade em saber o que o outro tá fazendo, sendo que não muda nada na vida da gente. É que você tem aquela sensação de pertencimento de alguma forma, mas eu vi em algum lugar e isso pode estar errado. Aí você faça a sua pesquisa. Eu vou passar a informação e aí você assuma ela se você quiser. Depois você fala numa outra conversa que você viu num vídeo aí. Sei lá, onde você viu. Você viu num livro, não sei o que. Você vai falar que saiu da boca da Giovana, não fale. Que não é ver os vídeos que gera a dopamina que a gente quer, mas o fato da gente poder encontrar alguma coisa muito legal. Só o fato da gente poder encontrar alguma coisa legal descarrega aquela dopamina de meu Deus. Então acaba sendo a fome com a vontade de comer. Eu ainda acho que ele é uma ótima ferramenta. E muita gente usa como ferramenta. As novas gerações não estão postando tanto. Tem um caminho melhor. Não tô falando que é a resposta, mas é um pouquinho melhor. Mas, ao mesmo tempo, por ser compulsório, acaba sendo uma fuga bizarra, porque o livro não vai bater na tua cara pra você entrar, mas o Instagram vai. O TikTok, menos. E isso pra mim é bizarro. Mas isso que você acabou de falar, na minha cabeça, deu um clique, que faz muito sentido mesmo. Você começa a scrollar antes de dormir. E aí, você fica, não, só mais esse conteúdo, porque alguma coisa ali vai ser muito legal que eu vou descobrir. Se eu não ver o próximo, eu vou... E tipo assim, você nem sequer vai lembrar desse conteúdo amanhã. Me responde uma coisa, quantas pastas de salvo e quantas coisas salvas você tem no seu Instagram e no seu TikTok que você alguma vez lembrou pra ir fuçar? Porque eu salvo coisas desenfreadamente e eu nunca entro na minha pasta de salvos. A não ser as do 2 de 2, que eu preciso das pautas que muitas vezes estão nas redes. Então eu salvo aquele vídeo porque eu sei que quando eu olhar pra ele eu vou lembrar de uma pauta que me veio pra trazer pra cá. Mas as outras que eu vou salvando, acho que só serve pro algoritmo entender do que eu gostei e do que eu não gostei. Porque não serve pra nada. Não só isso, amiga. Eu não caio em quase nenhum anúncio, a não ser que ele seja de joguinho. Aquele joguinho do homem quebrando o gelo, dele coletando a madeirinha, aí ele vai lá, bota o dinheirinho e coisa, ou aquela mãe que precisa arrumar porque a filha dela tá morrendo de ficar gelada, não sei o quê. Eu amo. Do milho toda vez. Aí eu baixo o jogo, não é a mesma coisa. Não, eu fico... Não, eu nem baixo, porque senão eu vou ficar lá dentro. Eu baixei uma vez, aí o jogo não era o jogo, aí eu fiquei tão bolada. Nossa, não, eu nem baixo. E eu vi esses dias um menino jogando do meu lado. Eu fiquei, por que você tá vendo isso? E aí eu fiquei num Hades Eterno, enquanto ele jogava, assim, ó. Ai, mas você tem que fingir que não tá vendo. Eu, tô vendo. Era a minha novelinha. Então, assim, acaba que isso é uma fuga? Sim. É uma fuga pior que as outras? Não necessariamente. Porque senão cai naquele discurso de a internet vai acabar com o mundo, não sei o que, vai acabar com... Tá bom, mas eles também falaram isso de todas as outras coisas que vieram lá atrás. E que não acabou, tamo aqui até agora. O streaming vai acabar com a TV aberta. O streaming tá virando a TV aberta. A TV aberta. A TV vai acabar com o rádio. O rádio.
O rádio vai acabar com o jornal. As coisas se reinventam também ao longo do processo, né? A gente melhora com o tempo. Quando surgiu o carro, aí todo mundo... Ai, ninguém mais vai andar a pé, acabou! Realmente, tipo eu assim, andando a pé. Cada coisa é pra uma coisa também, mas é que eu acho que o jornal e o livro não davam tanta ansiedade quanto a rede social dá, porque o nível de comparativo que a gente constrói na rede social, o tempo que você fica pingado na rede social é diferente. O jornal, você não acredito que as pessoas ficavam lendo pingado, tipo, a cada 2 minutos, vou ler um pouquinho aqui, vou ler um pouquinho. As pessoas chegavam ao fim das coisas. A gente, às vezes, tá parado esperando num consultório, vendo stories, e a gente nem vê até o final o vídeo ou o story, porque é tão irrelevante, às vezes, que você para no meio e... Mas aí, vou te pontuar, não é o telefone, é a rede social. Você falou, a rede social não é igual ao jornal. Não. E é a rede social. É verdade. Não é o telefone. O telefone, amor, Ele faz a função dele, liga, desliga, manda mensagem. ele tem como ser fuga de diversos jeitos possíveis e imagináveis. E ele tem como não ser. A pergunta é, você quer fugir? Porque a maior parte das pessoas quer. E aí, se não for o celular... Vai ser outra coisa. Vai ser outra coisa. Vai ser morder a unha. Porque isso é uma coisa que a gente sempre fez. Isso exime o celular da culpa de, alguma forma, tá dando mais ansiedade pra gente? Não. Porque a gente nunca se viu tanto, a gente nunca se comparou tanto. Mas eu vou ter que isentar ele um pouco. Do mesmo jeito que a gente nunca fez tanto isso, a gente também nunca soube tanto. O que a gente sabe como pessoa que acabou de sair do ensino médio é muito mais do que a gente, como ser humano numa vida inteira, soube há, tipo, 200 anos atrás. É menos, se bobear. A gente tá numa cadeia de consumir tanto, e não é só no celular, é na escola, tem tanta coisa que a gente precisa fazer, ter e ser, que não dá tempo de nada. Então, sim, o celular gera ansiedade, porque ele é uma porta exatamente pra gente consumir cada vez mais, e consumir cada vez mais de tudo um pouco. Eu tenho ansiedade hoje, se eu não fiz meu Duolingo. Ó, meus 800 dias do Duolingo, vai acabar os 800 dias do Duolingo, vou morrer. Mas aí o periquito também não para lá. O periquito também não para, o periquito fica... E eu fico, gente, periquito, calma, tem como parar? Ele não fica. E às vezes o Lucas fica com ansiedade, porque eu não fiz o meu periquito. Nossa, como é que pode o meu periquito dar ansiedade nos outros? Pois ele dá. A gente tem que sempre consumir mais. A gente fala o quanto a gente não lê, mas você tem noção que livro não era nem acessível a qualquer um naquela época também, há pouco tempo atrás. 200 anos não é muita coisa. Não mesmo. E há 200 anos não tinha como as pessoas lerem. Não tinha mesmo. Aí, mas hoje as pessoas têm que ler 10 livros por... Amor, não é assim que a banda toca, que o mundo funciona. Não é mesmo. Até porque o índice de coisas que as pessoas liam é diferente do tipo que elas leem agora, e também ler é consumir conteúdo. Rede social, você está consumindo conteúdo. Tudo bem, em caminhos completamente opostos, em enredos completamente opostos, situações completamente opostas. Mas ainda assim, em muitos lugares, você está alimentando a sua criatividade, quando você está vendo um vídeo, dependendo do que você está assistindo. Você está consumindo conteúdo informativo, dependendo do que você está assistindo. Mas também você poderia ler uns negócios que, tipo assim, não vai te agregar em nada. É uma coisa que eu sempre fiquei pensando. Eu tenho a sensação que se a pessoa publicou um livro, é porque aquele livro é sério. Mas qualquer um pode publicar um livro, amor. Desde que ele tenha dinheiro. Exatamente. Então você pode ler livros que, tipo assim, destroem a tua cabeça. E é muito bizarro. Tem coisas pavorosas de literatura. Ela é muito inteligente. Aí você vai ver, tipo, o tipo de livro que a pessoa gosta de ler. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Assim como uma pessoa que talvez não goste muito de ler livros, seja extremamente inteligente consumindo outro tipo de coisa. Sabe lá Deus. A gente tem essa mania também de limitar a inteligência e a capacidade a uma única coisa. Sendo que, é um leque tão grande pra você abrir nesse aspecto que é triste você limitar. Mas eu acho que o plot que eu vejo muito forte é que existem muitas pessoas que hoje estão internadas em clínicas por conta do vício em celular. Isso pra mim é uma coisa bizarra. Mas isso vem a partir das redes sociais. E as redes sociais são tão viciantes quanto cocaína. I'm sorry. Que é isso, é aquele estado de dopamina. O que vai ser muito legal. Você quando usa... Mais ou menos eu nunca usei. Mas assim, você quando usa cocaína, você não espera que depois da cocaína ou depois da droga que você usar, vai te dar um revertério, porque muitas vezes dá, mas a ansiedade de usar a coca, porque naquele momento que a coca estiver batendo, que é muito pequeno, vai te dar uma sensação boa, e pode te dar uma sensação boa, é muito melhor do que de fato usar. Quantas vezes você não viu a galera fumando maconha, e aí eu vou pegar muito mais leve, fumando maconha e falando, mano, me deu mó bad trip. Mas você não leva isso em consideração. Mas aí você pode levar isso pra uma coisa mais simples, o sexo. O que você goza
e o processo. Pensa no todo, E a tudo que você tem expectativa. que fazer pra você transar no final da noite. Você tem que acordar, aí você tem que pensar, você tá com aquela pessoa ou você não tá? E se você não tá, você tem que ir atrás, aí você tem que conversar, aí tem que bater. Tem que se aí alimentar, porque você não consegue. Né, assim, tem um monte de coisa no caminho. E você tem que pensar no todo. Transar começa de manhã. E usar cocaína também. Só que essa é a loucura. Se você tá usando cocaína, você não dorme do lado de uma carreira de cocaína. E pelo menos eu espero que não. Agora, se você é viciado em celular, você dorme com aquela porra na tua orelha. Você fez um discurso muito parecido com o que eu ouvi no meu transtorno alimentar, que era um dos mais difíceis de lidar era o transtorno alimentar, porque você não tem como tirar a comida. Você tem como tirar o álcool, você tem como tirar as outras coisas. A comida você não pode tirar, você tem que lidar em dosar ela. E o celular é a mesma coisa, porque você precisa dessa ferramenta pra trabalhar, pra estar inserido no meio de trabalho, no meio de amigos, mas você tem que aprender a dosar. E isso é muito difícil. É impossível quase, amiga. Eu tenho muita dificuldade, eu tenho milhões de bloqueadores de tempo no meu E celular. eu ignoro todos. Eu ignoro todos, porque eu trabalho com isso. Então, assim, eu tenho que postar, eu tenho que checar, tem que responder comentário, tem que ver se não sei o que lá, tem que olhar o e-mail. Eu amo. Ai, deu 1 hora que você tá aqui. E quem te perguntou? Por que bloqueou? Eu não quero. Desbloqueei agora. Ignorar por tempo indeterminado. Sim. Aí ele, pra que você faz isso, bicha? Só pra me irritar e te irritar. É só pra eu fingir que eu tô cuidando de mim, não tô nada. Pra gente fechar, a resposta da sua pergunta é não. Ele não parou de ser uma ferramenta e virou só uma fuga. A gente parou de ter várias fugas e começou a ter uma só, a rede social. Por quê? Porque ela é uma cocaína. E virou um status social também, né? Pra além de tudo, tem um status social do telefone que você tem ou o telefone que você deixa de ter. Mais uma competição dentro e fora das redes. Palmas, meu amor.